Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou analisar o sexto episódio da terceira temporada de Fear the Walking Dead, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Ok, galera, levando em consideração os últimos acontecimentos que ocorreram no último episódio, nós tivemos principalmente um início de conflito entre o grupo do rancho, né, envolvendo o grupo, no caso do Jeremiah, né, no caso o Troy, o Jake, toda aquela pequena comunidade, agora com a adição da Madison, Nick e companhia, tendo esse primeiro contato com um grupo um tanto agressivo, não é? Que seria, no caso, um grupo de índios, não é? Um grupo de, no caso, uma comunidade que quer aquele território que é liderado por um sujeito chamado Walker, né? Um nome interessante, Walker, mas, assim, levando em consideração esse acontecimento, esse episódio foi bastante focado em questões sociais, principalmente fechado em certificar de que certos personagens iriam ficar numa certa hierarquia de poder. Vamos primeiramente falar do acontecimento mais importante do episódio. O rancho é atacado. Sim, o rancho é atacado, não de uma maneira muito direta, mas é certamente demonstrado que teve uma pequena invasão territorial, onde os próprios índios colocaram fogo nas proximidades, né? Isso aconteceu mais ou menos na metade do episódio, né? Então começou de uma maneira leve, teve essa cena que aumentou um pouco o ânimo, mas começou a cair porque voltou a envolver mais conversas e menos cenas um tanto agressivas, né? Tendo foco, como eu disse, na questão social. Bom, vamos começar primeiramente falando das ações de cada personagem, né? Vamos primeiro falar do Nick, que eu acho que foi um personagem que não se destacou tanto assim em relação aos últimos episódios, que no geral, né, foi apenas focou na sua relação um tanto agradável com o Jeremiah, né, com o pai de toda aquela comunidade. É curioso, né, o desenvolvimento do personagem, porque de início, como eu já mencionei na minha última análise do último episódio, o Nick estava completamente afastado. Ele não queria ficar lá, e dá pra ver que o papel dele agora tá sendo se adaptar, tá sendo criar laços e etc. E ele tá, no caso, criando um laço com o líder da comunidade, né? Uma posição de poder. E quanto mais ele tá se aproximando daquela pessoa, mais ele tá entendendo como é que tá funcionando a criação da parada toda e tudo mais, mas no geral está somente criando esse relacionamento. Não tá saindo daí, né? Só tá mostrando que um se importa com o outro, tá tendo conversas interessantes, mas não tá tendo mais nada demais. Não tá tendo uma trama realmente muito pessoal. Então tá meio vazio isso aí, ou até mesmo repetitivo. Em relação à Alicia, deu pra ver que teve, no caso, o maior envolvimento com o Jake, mas isso foi somente pra falar sobre o ponto de conflito, ou, no caso, a posição confusa do pai, né, o Jeremiah, vendo que seus aliados estavam falecendo pela posição do Walker, sobre a questão de querer dominar aquele território. Então nós tivemos a aproximação dela com o Jake, que já foi mostrado anteriormente, mas dessa vez tivemos a inclusão de uma arma de fogo. Sim, a Alicia tá aprendendo a atirar. Isso é bom porque mostra um lento, porém bom, desenvolvimento da própria personagem, não é? De início ela não teve medo de matar mais ninguém, que provavelmente iria querer fazer isso de novo, ela se expôs para salvar o Jake, e agora o Jake tá retribuindo, ensinando coisas novas para ela, no caso, o manuseamento de armas de fogo de maior calibre ou algo assim, enfim, o que interessa ela está aprendendo a usar metralhadora. Isso já demonstra que ela pode ter um grande papel durante o futuro conflito lá na frente, mas no geral foi somente isso. Ela aprendendo alguma coisinha menor, não muito aprofundado, porque teve uma divisão com a questão de relacionamento com o próprio Jake. Bom, pra falar agora dos outros personagens, que eu acho que se destacaram de uma maneira muito mais expansiva, que vamos fechar apenas na Madison e no Troy, né? Eu diria que ambos os personagens foram o ponto-chave de atenção. Eu preciso primeiramente comentar a respeito da situação geral do rancho, não é? O rancho, ele foi atacado, entre aspas, não é? Teve uma questão de fator de medo, e algumas pessoas começaram como eu posso dizer, abandonar o local, né? Como eu posso dizer, eliminando as forças que o rancho tinha. Eu achei muito interessante essa atitude de algumas pessoas, né? Não ficou somente na questão de, vamos fugir, vamos todo mundo fugir, ou vamos todo mundo ficar, não. Uma pequena camada decidiu sair, outras ficaram em dúvida, e uma outra realmente decidiu ficar. Isso mostra que são comportamentos naturais dos próprios seres humanos, né? Perante algum perigo no apocalipse zumbi. Então isso foi, no caso, mostrou uma atitude natural, então trouxe um certo realismo. Agora, em relação a essa mudanças de espaço, de população,
manipulação ou enfraquecimento do próprio local, nós tivemos a Madison mostrando claramente que ela tá lá para ser realmente a protagonista, né? Nós tivemos um momento onde ela voltou, depois de ver o trailer com as pessoas que saíram mortas, e ela simplesmente falando que todo mundo tem que se juntar, todo mundo tem que, como eu posso dizer, temos que nos proteger e tal. Enfim, o que interessa é, naquele discurso que ela fez, que foi provavelmente um dos momentos mais altos do episódio, que não teve muitos, isso demonstrou que ela se tornou a protagonista, não é? Antigamente, no Fear the Walking Dead, tínhamos episódios mostrando vários personagens e tal, dessa vez mostrou claramente que a Madison é a grande líder, não vou dizer líder do bando todo, mas o líder de seu pequeno grupo. Agora, em relação ao Troy, eu acho que teve uma pequena alteração de comportamento nele, porque ao mesmo tempo em que ele ficou puto, não é? Como sempre, e entrou em conflito com o irmão, que eu falei que ia acontecer isso, né? Que foi algo que tava se fortalecendo no passar dos últimos episódios, mostrou um momento de fraqueza do próprio personagem, onde fomos capazes de ver o seu lado mais pessoal, onde ele falou do amigo dele que abandonou ele, que acabou saindo, no final das contas foi morto, mas isso demonstrou que o seu lado humano, o lado mais sensível, um lado mais emocional. Então isso foi bom para mostrar novas faces do mesmo. E junto a isso também teve uma mudança de posição, onde ele deixou de ser um soldado e se tornou uma figura de líder, não é? Então temos aí o Troy sendo uma figura ao mesmo tempo explosiva, sendo, no caso, moldado a se tornar um líder daquela comunidade. E é claro que ao mesmo tempo a Madison, né, que tá bem próximo dele, que curiosamente é uma relação tanto bastante fechada, não? Ela tá ajudando ele a ter um certo controle. Em outras palavras, ela tá moldando um líder. Tecnicamente isso é o papel dessa personagem e também do próprio Troy, percebendo ensinamentos da Madison sobre questão de poder e como se comportar e manter o controle. Mas então no final das contas foi tecnicamente isso o episódio, não teve lá grande coisa, não tivemos uma maior presença do próprio Walker ou seu grupo, foi apenas no caso a questão do fogo, um pouco de medo, mas de modo direto não teve nenhuma aparição. Então realmente não teve lá grande coisa. Tivemos poucos zumbis, então realmente foram 40 e poucos episódios, 40 e poucos minutos bastante exaustivos, mostrando conversas, questões sociais e posicionamento de hierarquia de poder. Somente isso. Então galera, esse episódio eu achei bastante cansativo em vários momentos, mas teve uns pedacinhos bem minúsculos que foram essenciais para mostrar mudanças significativas. Mas foi algo bem fechado, somente 2 personagens. Então galera, como nota, vendo que a gente já passou da metade da temporada e, cara, tá demorando pra acontecer alguma coisa, eu vou dar nota 4,5, sacou? Nossa, esse episódio foi exaustivo em vários momentos, mas como eu disse, teve alguns momentinhos que elevou, assim, um pouco o ânimo, mas realmente nada muito poderoso, né? Então nota 4,5. Então, galera, se você tem algo a dizer em relação a essa análise, ou você quer comentar alguma coisa a respeito do episódio, você pode comentar aqui nos comentários, comentar no canal, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse vídeo tenha gostado, foca sua cabeça para o próximo vídeo, valeu!